Olá, amigo. A partir desta aula, você irá acompanhar um pequeno retrospecto de nossas aulas anteriores. Eu gostaria que você abrisse o seu manual técnico, o seu manual, em alguns pontos que você, porventura, tenha dúvida quanto ao procedimento e quanto às palavras que, eventualmente, eu irei me dirigir durante essa pequena retrospectiva que farei. Vamos fazer uma análise retrospectiva das aulas anteriores para que você torne a ficar-se mais familiarizado com alguns termos técnicos que nós vamos usar. Vejamos, primeiramente eu gostaria que você checasse a fonte do computador. Dê uma pequena recordada na fonte de alimentação do computador. Veja que seu computador tem as tensões mais 5, menos 5, mais 12 e menos 12 e o terra ou o neutro, que é a cor preta, lembre-se, correto? Vamos verificar também com relação à parte de discos flexíveis, que são discos de 1.2 MB, que é aquele drive de tamanho relativamente grande, que é de 5 polegadas. Também tem o drive de 3,5 polegadas, que é de 1.4 MB, que nós vamos ver na prática isso. Veja também, vamos recapitular o disco Winchester, este disco aqui. Vamos dar uma pequena analisada com relação ao seu aspecto interior do disco Winchester. Lembre-se que o disco Winchester gira a uma velocidade de 2.400 rotações por minuto e que ele tem uma superfície pela qual você pode verificar que a cabeça desliza, correto? Pode verificar também que ele, em função de sua velocidade, a cabeça ela suspende e que tem uma área que é chamada land zone. Nós veremos mais tarde em setup o que significa esta expressão land zone, ou seja, área de pouso da cabeça. Quando reportar-me a land zone, eu quero que você lembre-se da seguinte posição. Isso aqui, suponhamos que esse Winchester tenha a sua land zone aqui no final. Suponhamos que aqui seja a trilha 999, ou trilha 177, ou trilha 2222, depende do fabricante. Então a cabeça, no caso, ela ficaria aqui. Ou no caso, alguns discos, a cabeça ficaria aqui, no começo dele. Enfim, irá variar muito de posição com relação à cabeça, a posição da cabeça com relação à land zone do disco Winchester. Você verá também que com o decorrer do tempo você irá constatar que o Winchester tem várias cabeças, ele tem vários pratos rotativos aqui dentro dele. Esse aqui que eu estou mostrando é um step motor do disco. Eu estou voltando novamente a essa explicação, porque eu vou a partir desse momento mostrar-lhe uma diferença que existe em um disco Winchester com relação ao seu procedimento de instalação. Um disco Winchester, nós vamos ver em setup mais tarde, que ele pode ser considerado ou chamado disco master ou disco sleeve. O que é master e o que é sleeve? Master é quando ele é o primeiro e o único Winchester do equipamento. Ele passa a ser sleeve quando ele é o segundo Winchester do equipamento. Então eles funcionam da seguinte forma: tem uma condição aqui e tem uma outra condição aqui. Você poderá chamar esse aqui de Winchester C e esse aqui de Winchester D. Vai depender da forma de como você instalar na sua máquina.
Outra opção também a respeito de discos Winchester é com relação à sua capacidade. Nós vimos que existem discos Winchester que são chamados discos IDE, outros são chamados disco SCSI. Nós vimos também que discos SCSI têm a sua capacidade bem mais elevada. E também nós vimos que num disco SCSI, quem determina a posição ou a localização dos dados não é o disco, e sim a sua compiladora. Lembre-se, nós vimos também que um disco IDE, na configuração IDE, ela é bem mais prática do que uma unidade de disco SCSI. Nós vimos também que, ainda em relação a discos, que existem algumas especificações, dependendo do fabricante, com relação ao seu tamanho. Existem discos de 600 MHz, existem discos de 2 GB, existem discos de 5 GB, existem discos de até 10 GB. O termo técnico gigabyte ou MB, como você pode verificar isso no seu manual técnico. Nós vimos também, em outro capítulo, com relação ao procedimento de instalação de equipamentos. Vamos fazer uma pequena retrospectiva com relação à instalação de computadores. Você já deve ter percebido que um computador, para que ele fique decentemente bem instalado, além das condições ambientais, que normalmente tem que ter ar refrigerado, tem que ter um ambiente tem que ter tem que ser mais ou menos fechado, porque nós sabemos que a poeira pode vir a danificar esse elemento, o disco Winchester, e além do mais, o resíduo, a poeira, a sujeira em cima do equipamento. E com relação à instalação elétrica, nós vimos também que nós temos que ver o fase, o terra e o neutro. Vamos fazer uma pequena recapitulação com relação ao terra. Nós vimos que um terra ele tem que ter entre 3 e 5 ohms, ou seja, a sua resistência elétrica, a sua resistência de oposição de terra não pode ser menor do que 3 ohms. Nós temos que ter um terra entre 3 e 5 ohms. Vimos que o procedimento de como se fazer um terra é colocando-se barras de cobre e um elemento químico chamado Laborgel. Nós vimos que essas barras de cobre elas têm que ficarem cravadas no chão. Vimos também que na parte superior a barra de cobre é sempre possível, sempre que necessário, que esteja úmida, o solo esteja sempre úmido, ou seja, para que o valor ôhmico de 3 a 5 ohms sempre permaneça estável. É aconselhável, inclusive, fazer-se aterramentos, colocar-se as hastes de cobre em locais onde normalmente esteja caindo água de aparelhos de ar-condicionado. Eu pessoalmente já vi muito isso. As pessoas colocam as hastes de cobre em locais onde tem ar-condicionado. Nós sabemos que o ar-condicionado ele fica sempre derrubando ou deixando cair a água no ambiente. Então isso é muito propício, isso é muito bem recomendável para alguns lugares. Outro detalhe, nós vimos também com relação à parte de relações humanas. A parte de relações humanas, você percebeu que é uma parte extremamente complicada, para não dizer complexa. Nós vimos também que dentro da parte de relações humanas, você deve ter exatamente em torno de 40% de relações humanas, 40% de conhecimento técnico e apenas, no máximo, 20% de eletrônica. Você tem que ter muito tato profissional. Você tem que ter, acima de tudo, bastante compreensão com as pessoas. Com o tempo, você poderá até achar isso muito simples, muito corriqueiro,
na sua vida, mas